pessoal, hoje estamos aí ambientados no lugar LA, o futuro distópico de Blade Runner, e é disso que nós vamos falar hoje. Blade Runner 1982, grande filme. Quero falar sobre a literatura cyberpunk, sobre o livro do Philip K. Dick, que foi o que inspirou o Blade Runner a ser o Blade Runner. Basicamente, o Philip K. Dick também escreveu o livro O Homem do Castelo Alto, que se tornou também uma série aí na Amazon Prime, muito boa por sinal. Depois podemos falar sobre ela mais pra frente, se vocês quiserem. Bem, Blade Runner foi uma releitura do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. E nesse processo aí de passagem do que está escrito no livro para o que está visto no filme, teve algumas alterações da história, das quais eu vou citar aqui agora. Primeiro ponto, a ausência dos animais falsos, que aparecem várias vezes aí no livro. E, por exemplo, a loja de animais ela é um ponto crucial na história para mostrar sobre a questão do que é artificial e o que é real. Que existem animais que são falsos, mas as pessoas elas veem ter animais verdadeiros, principalmente como um sinal de luxo, um lugar escasso de natureza, escasso de animais. Ter um animal é tipo um tesouro que você tem. E no caso mostra uma ovelha falsa, que ela é feita por tecnologia, a mesma tecnologia que cria os próprios replicantes. Só que todo esse arco, toda essa história aí, ela não aparece no filme. E ele é substituído, né, os animais que aparecem, o avestruz e a ovelha são substituídos aí pela coruja que aparece naquela cena da sala da Tyrell Corp lá, em que tá a Rachel e o Deckard conversando e de repente ele percebe que a coruja é falsa e que a própria Rachel também é uma replicante após o teste. Além de não haver os animais nem a loja de animais, houve algumas mudanças na história, alguns personagens mudaram, tal como o J.R. Isidore, que ele é, no livro, um cabeça de galinha, né? Fala que ele é uma pessoa com deficiência intelectual, enquanto no filme ele é retratado como J.F. Sebastian, e ele é um dos designers geneticistas principais da Tyrell Corp, ou seja, é totalmente o oposto do que ele era no livro. Ele é um homem super inteligente que sofre de uma doença que deixa ele envelhecer mais rápido, logo acaba matando ele mais rápido. E por essa razão ele se compadece e se identifica com as suas criações, que são tempo de vida curto. E essa é uma grande sacada aí do filme que não tem no livro. E, além disso, uma outra questão que não acontece no livro e acontece no filme, mas aí um aspecto mais visual, a Rachel, no livro, ela é mais semelhante a uma modelo chamada Twig, dos anos 60, mais magra, alta, das pernas longas e olhos grandes. Enquanto no filme ela é meio que depictada, assim, ela é representada por uma mulher muito famosa e bonita da época, de modo que ela tem mais curvas e um penteado exótico, né, que não é descrito no livro. Bem, ao longo do filme, uma realidade totalmente diferente é apresentada para o espectador. Pensando na mentalidade de isso foi lançado em 82, foi uma puta quebra de paradigmas e de visual para um filme. Porque naquele momento não tinha VFX, né, de efeitos especiais de filme como temos hoje em dia. Então o cenário foi feito por maquete. E aquilo era uma loucura, foram muitos meses para conseguir fazer aquilo e executaram de uma forma tão bem feita. Além de ter fachada de prédio, né, prédio maquete com fachada digital igual essa que está passando agora. Isso aí era um negócio louco, cara. É tipo uma propaganda de Coca-Cola em japonês, num ambiente que tem coisas que tem mandarim e russo e inglês e tudo misturado. Ver isso aí, ver esse exagero da globalização, esse exagero da tecnologia para aquele momento da história, aquele momento de 82, foi uma puta quebra de normalidade no negócio. E inaugurou esse estilo ficcional
para a massa, que antes era uma coisa muito específica de quem gostava da leitura de ficção científica. Só que isso aí se tornou uma coisa principal, né? Um elemento popular. E ao longo do filme, né, ele foi uma massificação da história do livro, como foi dito, e alterando alguns pontos-chave do livro com maestria, não perdendo a essência da história, mas permitindo que fosse modernizada para aquele momento, dos anos 80. E nisso, o filme desenvolveu uma história paralela à história do livro, criando um universo expandido que foi explorado posteriormente no filme Blade Runner 2049 e também em outros comics também que foram realizados e etc. E bem, o principal, Blade Runner fez um grande serviço para o estilo ficcional cyberpunk, porque ele pôde criar, construir alicerces e bases visuais para aquilo que estava no livro, para aquilo que estava na mentalidade das pessoas do que seria o futuro. Um exagero, uma distopia, uma coisa diferente, que criou uma nova maneira, um novo universo ficcional, né? E permitiu que outras coisas fossem criadas com essa estética, como o Cyberpunk 77, Cyberpunk 2020, jogos, filmes também, enfim, animes. E tudo meio que bebeu dessa fonte aí, tanto do filho como escritor, desse filme Blade Runner. E bem, o filme ele retrata o personagem principal é o Agente Deckard, que ele é um caçador de recompensas, ele abate replicantes. E ao longo do filme mostra o conflito entre aquilo que é artificial e aquilo que é natural. Tipo, até que ponto é diferente um replicante do humano? Porque eles têm consciência, eles têm sentimentos, eles têm sonhos, eles têm objetivos, e o que muda é ser artificial, feito no laboratório, e ter um limite de vida muito menor do que um ser humano. Isso é uma coisa que pode mudar como um replicante pode ser tratado e como um humano pode ser tratado. Essa é a grande questão. E durante o filme o Deckard ele entra em xeque, né, com a profissão dele, com a forma que ele leva a vida, porque ele se apaixona pela Rachel, e a Rachel é uma replicante. Aí que as coisas começam a ficar confusas, porque, até então ele estava matando as pessoas que eram exatamente como o amor da vida dele. Essa questão ficou muito bem feita no filme. E principalmente o que os replicantes são, né? Eles foram usados aí para expedições espaciais, porque a Terra se tornou um lugar impossível de você viver em paz, né? Olha esse ambiente aí, todo dia se acordar e ver isso aí, é um inferno, né? Convenhamos. E nesse sentido, os caras usaram os replicantes como escravos no espaço para fazer essas expedições e construir uma infraestrutura para os humanos morarem. Só que aí alguns replicantes eles se rebelam, né, e eles conseguem um transporte espacial para voltar para a Terra. E aqui na Terra eles são caçados pelo Deckard. É muito interessante essa reflexão de como o avanço tecnológico se sobrepõe à nossa natureza, se sobrepõe à nossa moral e à nossa consciência. Isso é o ponto mais interessante dessa ficção, desse filme e dessa história. E fica aí a questão, como nós somos capazes de criar seres pensantes, autônomos, com sistemas biológicos exatamente como os nossos, e tratá-los de forma diferente por serem feitos em laboratório. Essa é a grande questão de Blade Runner e a reflexão da nossa própria natureza humana, né? Óbvio, é ficção, não está acontecendo, mas é uma coisa a se pensar da nossa própria natureza. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Será que nós seríamos capazes de viver em um universo em que megacorporações dominam as nossas vidas e nós somos somente peões nesse jogo de xadrez? Bem, é isso que Blade Runner vem para indagar ao espectador. E como conseguiríamos viver numa situação econômica tão maluca e rodeados de tanta pobreza quanto esse universo aí.
Por essas e outras razões, essa é uma das minhas obras literárias, porque eu gostei bastante do livro, e cinematográficas favoritas deste que vos falo, porque tem uma ambientação excelente, visuais pouco da cinematografia. É isso, eu acho que é uma obra muito relevante porque ela inspirou muitas outras coisas que vieram subsequentemente. É isso, pessoal. Review 10/10, review brutal nessa obra aí. Vejam Blade Runner 2049, vejam Blade Runner, o de 1982. Leiam o livro, se puderem. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da review, o que vocês acharam da obra, o que vocês pensam sobre Cyberpunk. E deixe seu hashtag Cyberpunk aí nos comentários, que vai ajudar bastante aí no mercado do vídeo. E muito obrigado pela atenção. Deixe seu like. Obrigado, pessoal, pelo seu tempo. Um abraço. Falou!